precisamos de ter entre 45 a 147 contactos, em média 98 contactos para um negócio imobiliário. Olá a todos, espero que estejam muito bem desse lado. Hoje trago-vos aqui um assunto muito polémico dentro da área da mediação. Polémico principalmente por quem tem que passar um cheque à mediação imobiliária ou à mediadora, porque normalmente o valor dos honorários de mediação são normalmente sempre questionados e são normalmente valores relativamente elevados face ao padrão de outros serviços que são prestados. Mas aquilo que é importante relevar neste aspecto, e já agora a minha opinião, é que efetivamente eu gostaria que esta área de atuação tivesse uma outra forma de proceder, mas a lei impõe que, no caso da mediação imobiliária, todos os honorários só podem ser efetivamente recebidos se o negócio for concluído com êxito. E, portanto, nesse sentido, imaginem o que era um advogado só receber os seus honorários se fosse a tribunal e se vencesse esse processo. Ou o médico cirurgião, em que só recebia os seus honorários se o paciente ficasse 100% curado, não é? E, portanto, nestes casos, os honorários que hoje conhecemos, por exemplo, destas duas atividades, que seriam seguramente mais elevados, porque existem algumas fatalidades, existem alguns processos em tribunal que não são ganhos por uma das partes e, portanto, haveria sempre os custos desses processos que teriam que ser cobertos pelos processos vencedores. Um segundo fator que eu gostava de vos transmitir em termos informativos é, por exemplo, como atua o mercado nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, o mesmo cliente, ao contrário daquilo que acontece aqui em Portugal, mas o mesmo imóvel precisa sempre de ter dois mediadores a representá-lo. E aqui em Portugal não, portanto conseguimos ver o mesmo consultor imobiliário, a mesma mediadora imobiliária a representar quer o proprietário, quer o vendedor. E por tradição, os honorários de mediação são sempre liquidados pelo proprietário, o que, comparando com os Estados Unidos, normalmente os honorários de mediação em Portugal são o dobro, porque representa no fundo os dois clientes daqueles que são praticados nos Estados Unidos, em que um agente representa apenas um dos lados da compra. E, portanto, por esse facto também, em Portugal, comparativamente, quando ouvimos falar nos valores ou na percentagem dos honorários de mediação, comparativamente com os Estados Unidos, poderão ser, por exemplo, indicadores de serem o dobro, quando na prática, efetivamente, isso não acontece. Um terceiro e último aspecto em defesa, no fundo, das comissões ou dos honorários que são cobrados, tem a ver um bocadinho com todo o trabalho que é desenvolvido do ponto de vista de mediação. E só há mediação quando temos um cliente final. E esta mediação implica, no fundo, a procura de clientes finais. Tradicionalmente, representamos um proprietário e procuramos um interesse junto dos proprietários. Em média, e provavelmente este número vai parecer um bocadinho elevado, mas é aquilo que a estatística diz, mas em média, para conseguirmos encontrar, para conseguirmos fazer um negócio, precisamos de ter entre 45 a 147 contactos, em média 98 contactos para um negócio imobiliário. E, portanto, o trabalho de procura, acompanhamento, negociação de todos estes contactos, destes 98 contactos em média, tem que ser custeado e tem que ser, no fundo, pago, e isso acaba por ser pago por o proprietário que tem a sua casa vendida. E, portanto, por estes três motivos é que se conseguem explicar que em Portugal os honorários de mediação mais tradicionais andem na casa dos 5, 6%, o que, se compararmos, por exemplo, este número, que num negócio com alguma dimensão, imaginem, por exemplo, a venda de um apartamento de 200 mil euros, estamos a falar de 12 mil euros ou 10 mil euros mais IVA,
comparativamente, por exemplo, com uma atividade que é de mediação de jogadores de futebol, portanto, empresários do futebol. Se compararmos, por exemplo, os honorários que foram cobrados, ou pelo menos aqueles que foram divulgados junto da comunicação social pelo empresário Jorge Mendes, quando fez a venda do jogador João Félix do Benfica para o Atlético de Madrid, estamos a falar de um negócio de 126 milhões de euros, e os honorários que foram aí declarados eram mais do dobro daqueles que normalmente são fabricados na mediação imobiliária, foram de 12,5%. E, portanto, depende sempre da perspectiva que nós temos para encarar este assunto, mas efetivamente, se a mediação ou se a lei da mediação fosse alterada e permitisse que os honorários da mediação fossem cobrados por cada ato ou por cada serviço que é prestado de forma individual ou cliente a cliente, seguramente que o proprietário que tinha a sua casa vendida ou o cliente comprador que era representado na sua venda e que contrata a mediadora para esse efeito, iriam pagar honorários finais bastante menos elevados. Não sei se para si faz sentido este ponto de vista ou esta explicação. Espero que, se discordar, deixe ficar a sua sugestão ou o seu ponto de vista aqui nos comentários mais abaixo. O meu nome é Luís Baldaco, da parte da Invest Team, e espero ver-nos no próximo.